Pessoal, terminei hoje a série do Netflix Mente de um Assassino, Aaron Hernandez, que conta a história desse jogador da NFL que foi tight end dos Patriots, draftado em 2010. Eu vou contar um pouquinho da história dele aqui pra vocês e falar sobre a obra da Netflix que eu achei muito bacana, eu acho que vale a pena pra todo mundo assistir. Antes, só uma coisa, no dia da gravação desse vídeo, dia 26 de janeiro, a gente recebeu a notícia horrível e trágica da morte do Kobe Bryant, um dos jogadores mais incríveis da NBA que a gente já viu. Um cara que moldou uma geração a gostar de basquete, a ser fã dos Lakers e a ser fã dele. E morreu de um jeito trágico numa queda de helicóptero junto com uma das filhas dele. Foi horrível, uma notícia horrível. E se é que dá pra achar alguma coisa boa em tudo isso, o quanto a gente pode homenagear ele, dizer o quanto a gente admirava o Kobe Bryant. Então, que ele descanse em paz e que a família possa ter conforto algum, pelo menos nessa situação, mas é muito triste. Vamos rodar a vinheta e aí eu falo do Aaron Hernandez, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, e a série é muito boa. Ela é uma minissérie, na verdade, são 3 episódios documentais, de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora cada um, que conta a história do Aaron Hernandez, desde que ele nasceu, na verdade. Fala sobre a infância dele, fala sobre a família bem problemática que ele teve, fala sobre o quanto ele amava jogar futebol americano desde a escola, como foi na faculdade em que ele jogou no Florida Gators, um time que eu adoro, tem decoração aqui inclusive, onde ele fez dupla com o Tim Tebow, quarterback dos Gators, e como ele foi draftado na 4ª escolha, na 4ª rodada do draft de 2010 pelos Patriots, no mesmo draft do Rob Gronkowski, e os dois jogaram juntos, inclusive. Fala sobre o Super Bowl de 2011 que os Patriots perderam para os Giants e o caso de ele ter feito um touchdown lá e do quanto ele era um atleta sensacional. E fala também, é claro, mais conhecido aí do caso de assassinato que ele foi acusado, e depois outro caso de assassinato antes ainda do que ele tinha sido acusado originalmente. E aí o documentário explora como foi a vida do Aaron Hernandez depois de tudo isso, como foram os julgamentos, o que aconteceu, o que a promotoria alegou, o que a defesa alegou. Então tem muito daquela típica questão de tribunal e o que um fez, o que o outro fez. Direto vendo a série eu lembrei de outra série maravilhosa que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é a The People vs O.J. Simpson, contando o caso de tribunal talvez mais incrível do século passado, que foi do O.J. Simpson. Pelo menos na parte de esporte, o do Aaron Hernandez é tão importante quanto, assim, porque foi realmente impressionante o que isso gerou na mídia. Só que tem uma diferença do O.J. Simpson. O O.J. já estava aposentado e a primeira acusação grave aconteceu 10 anos depois dele parar. O Aaron Hernandez, depois do crime cometido, jogou por mais uma temporada na NFL. Até isso tudo sair e os Patriots cortarem o Aaron Hernandez do time, ele jogou, sabe? O que é bizarro. E o documentário, pelo menos no começo, não acusa ele direto, mas aí, e é isso que eu achei tão legal, você vai... junto com as provas sendo colocadas pela promotoria, você vai vendo que não tem absolutamente dúvida nenhuma. A questão é que teve 2 casos que ele teve julgamento. O assassinato do Odin Lloyd, que era um amigo dele, e que jogava no futebol americano semi-profissional e que foi assassinado. Não se sabia originalmente por quem. E aí foram achando câmeras, foram achando evidências e tudo mais, e ficou cada vez mais óbvio, inclusive por câmeras de segurança do próprio Aaron Hernandez na casa dele, que foi ele que cometeu esse crime absurdo. Conforme essa investigação foi acontecendo, surgiu outro caso de 2 jovens assassinados e que o Aaron Hernandez tinha relação com isso. No final das contas, e aí não é spoiler porque aconteceu na vida, né? No final das contas ele foi inocentado desse crime, mas não do outro. No caso do Odin Lloyd, ele foi condenado à prisão perpétua, ou seja, não mudaria muito o outro julgamento. Mesmo assim, ele foi inocentado da morte dos 2 homens que foram assassinados. A história é muito mais ampla, a história é muito mais complexa e conta inclusive do desfecho da história. Aconteceu na vida, talvez quem acompanha a NFL saiba muito bem disso. Eu sabia e esqueci, por isso que foi um choque pra mim aqui. E se você não quiser saber o que eu vou falar, pula 10 segundos desse vídeo, que é
que ele se matou. O Aaron Hernandez não está mais vivo, ele se matou na prisão. Então, o documentário é excelente, não só porque ele explora a vida do Aaron Hernandez de um jeito muito interessante, ao mesmo tempo que o documentário em si não julga, fica muito claro o que ele fez e tudo que... o quanto ele poderia ser promissor nos Patriots, por exemplo, sabe? O quanto foi importante pros Patriots durante os anos que ele jogou lá, o quanto o ataque dos Patriots foi incrível tendo o Rob Gronkowski de um lado e o Aaron Hernandez do outro, e o quanto isso virou de ponta cabeça quando saíram essas acusações. E é legal porque para fãs da NFL e fãs dos Patriots tem depoimento do Tom Brady, do Gronkowski, do Robert Kraft, do Bill Belichick e tudo mais. E além disso, o documentário aborda questões muito interessantes sobre sexualidade, porque não só sexualidade na NFL, ou seja, como é ser um jogador gay ou bissexual, mas a sexualidade na vida do Aaron Hernandez também, e o quanto isso pode ter pesado pra ele ter uma cabeça tão conturbada e uma pressão tão grande também. E não só isso, mas outra questão que afetou o Aaron Hernandez e afeta tanto a NFL, que é o CTE, né, o famoso ETC, a esclerose lateral aminiotrófica, né, eu tive que pesquisar aqui porque é um nome, vamos concordar, um pouco difícil. Mas afeta tantos jogadores e o quanto o próprio Aaron Hernandez foi importante nessa discussão. Eu vou deixar aí pra não dar mais spoilers. Então, assista a série, chama Na Mente de um Assassino, Aaron Hernandez, e é muito boa, muito legal mesmo, até porque eu fico meio carente de conteúdo de futebol americano, porque eu adoro, assisto tudo, e esse é super bem feito, super legal. Ele fala sobre essas questões, fala da NFL em si, tem depoimentos incríveis, coisas incríveis que eu não fazia a menor ideia que tinham acontecido, e eu que comecei a acompanhar a NFL bem no meio de toda essa confusão, tinha muitas pontas soltas que eu não sabia, muitas lacunas nessa história que eu não conhecia, e ver tudo isso foi muito importante. A família dele, a relação dele, onde ele nasceu em Bristol e Connecticut, como foi a faculdade quando ele foi pra Flórida e as coisas mudaram, a relação dele com o Tim Tebow, a relação dele nos Patriots quando ele foi draftado, coisas que tinham entre ele e o agente, entre ele e a esposa, que era uma relação muito interessante, esquisita ao mesmo tempo, a relação dele com o pai e com a mãe, e a relação entre os dois, com a família, com o melhor amigo, e tudo isso ajuda a gente a montar o que foi o Aaron Hernandez que cometeu esse crime absurdo, o motivo talvez de por que ele tomou decisões tão erradas na vida, mas ao mesmo tempo o quanto ele podia ter tido um caminho tão melhor se ele não tivesse feito tanta cagada, a verdade é essa. Então é um documentário muito legal, muito bacana mesmo pra gente entender não só a história dele, mas o quanto isso tá inserido num contexto da NFL mesmo, E como torcedor dos Patriots eu fico muito frustrado, porque se ele não tivesse feito tanta bobagem, ele poderia estar com uma história muito diferente hoje, a verdade é essa, tá bom? Você assistiu, o que você achou dessa série sensacional? Você conhecia a história do Aaron Hernandez? O que você não sabia que é muito interessante, que eu não falei aqui? E você que não assistiu e não conhece, vai lá, eu garanto que você vai gostar muito lá na Netflix, tá bom? Se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal e se prepara, porque o Super Bowl tá chegando. Mais uma vez, descanse em paz, Kobe Bryant. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês, fui!